Boa noite, gente. Professor Fernando Bentes, boa noite. Vamos esperar nosso convidado. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tudo bem? Fernando. Tudo jóia? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Tô ouvindo. Tá jóia. Vamos esperar o Vitor. Já fiz o convite. Uhum. Já deve estar entrando. Tá entrando aí. Vamos lá com o assunto de hoje. Super Boa noite. interessante. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, professor Betânia? Fernando Jóia. Bess, meu amigo, como é que você está? Tudo bom, Vitor? Tô aqui só para te prestigiar no início. Ótimo. Que isso, cara, que honra, que honra. Só para sentir inveja dessa tua estante, o pessoal pensa, Betânia, que essa estante dele é fake, né? É Ah, uma é? imagem de fundo. Não é. É a estante dele mesmo. Impressionante, Essa, né? essa doutrina se sustenta. Se sustenta, né? Essa não cai, não. Tá certo. Bom, pessoal, eu vou só realmente Impressionante. participar no início, né? Eu queria agradecer a Betânia novamente, né? Professora do Instituto de Direito Real, professora de Processo Civil, mestra em Direito pela UF, né? Advogada, e por fazer, né, essa apresentação, esse conduzir, né, o dia de hoje, né? E todas as lives que a gente tem feito aqui, sempre discutindo temas da prática jurídica, né, com uma importância sobre a vida profissional do advogado, dos operadores do direito, né? E agradecer ao meu amigo Vitor, né? Eu conheço de longa data, eu observei toda a trajetória ascendente do Vitor no campo do direito do consumidor, né? Hoje em dia ele é um dos maiores nomes de direito consumidor do país, né? Ou seja, com uma produção enorme, né? Sempre citado em diversas decisões do STJ, até do STF, enfim. Então, um cara que mora no meu coração e também na minha mente, porque é um grande professor, uma grande pessoa, um grande amigo, que infelizmente há muito tempo a gente não encontra, né? Mas que, graças a Deus, conseguiu participar dessa live com a gente. E eu queria te agradecer muito, Vitor, nessa segunda noite, 7 horas, que é o horário tradicional, né? Da nossa live. Você está participando, tem certeza que o pessoal gosta muito. Então, basicamente é isso. Queria só apresentar vocês, agradecer novamente a professora Betânia, agradecer o Vitor, né, e deixar vocês à vontade, aí, que vocês conhecem, dominam muito mais o tema do que eu. Tá? E boa noite a todos e explorem aí o Vitor. O Vitor está aí para isso, pra vocês tirarem suas dúvidas, né? E vamos embora. Boa noite a todos. Espero que vocês gostem bastante, tá? E ao longo dos próximos meses a gente vai marcando outras lives também, para sempre com pessoas do quilate do Vitor, para a gente poder sempre debater temas importantes para a prática jurídica, esse é o espírito do direito real, né? Como diz o Supremo, na prática a teoria é outra. Né? É Então isso esse é aí. o nosso esforço. E eu vou me despedindo por aqui, né? Eu sou fundador do Instituto de Direito Real e deixando a noite aí com os amigos. Imagina, Fernando. Logo, logo a gente se encontra aí. Vamos dar um papo em dia. Tomara. Um abraço, Obrigado. pessoal. Obrigadão, Fernando. Um abraço. Boa Abração. noite. Um abraço. Tchau. Vamos lá então, pessoal, tocando o trabalho aí dessa noite, né? Vou apresentar primeiro o nosso palestrante da noite, professor Vitor Ruglinski. Ele é advogado, ele é especialista em direito do consumidor, professor de cursos de graduação e pós-graduação, professor do SERS, curso online, da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, do professor Renato Porto, coordenador da Escola Superior da Advocacia da Sexta Subseção da OAB de Minas Gerais, né, em Cataguases, professor do IDR, do Instituto de Direito Real, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB de Minas, autor de várias obras jurídicas, colaborador aí da Rádio Justiça do STF. Seja muito bem-vindo, professor Vitor. Muito obrigada por ter aceitado aí nosso convite para brilhantar essa noite. Vamos falar de um tema super importante para a advocacia, que é a responsabilidade civil, né, pela teoria do desvio produtivo. Então, professor, sem maiores delongas aí, agradecendo, o senhor está com a palavra. Imagina, professora. É um prazer estar aqui.
né, por diversos motivos, né, especialmente pela oportunidade, né, de estar compartilhando esse conhecimento com quem eventualmente não tomou contato com esse tema ainda, que é um tema que está aí em efervescência, né, há alguns anos já. E para mim é uma honra imensa, né? O Fernando, quando me convidou lá para fazer parte do corpo docente do IDR, para mim foi uma satisfação imensa, né? Estar ali no meio de tanta gente grande que eu confesso que eu nem sei se eu sou merecedor, é verdade seja dita. Mas estamos aqui e vamos tentar aí, como eu sempre digo, né? Fazer com que os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, não sofram desvio produtivo. Eu espero que o tempo Pois aqui é, seja extremamente proveitoso, né? com certeza Mas, será. beleza. Então, vamos lá. Esse Vamos tema, lá. né, Beto, é um tema que ele faz parte hoje, na verdade não hoje, mas desde sempre, das relações de consumo. O tempo que o consumidor leva, né, desperdiça para poder solucionar eventuais demandas de consumo junto aos fornecedores, é algo que já veio merecendo atenção no Brasil desde lá de dos anos 2000, ali por 2005, né, 2004, 2005, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, através dos votos do desembargador André Gustavo Andrade. O primeiro contato que eu tomei com esse tema foi através das decisões dele. O que acontecia, resumidamente? Né? Ele começou a considerar esse tempo que o consumidor leva para poder solucionar demandas de consumo, e, na maioria das vezes, demandas fáceis, né? Demandas que o fornecedor, se tivesse boa vontade, se ele cumprisse a missão dele de bem atender, né, não parariam no Poder Judiciário, talvez não chegariam nem aos PROCONs, nem aos órgãos administrativos. Então ele começou a considerar esse tempo como um agravante nas ações envolvendo ressarcimento por dano moral. Então, quer dizer, se a pessoa, se o consumidor já sofria ali um dano moral, que a gente chama de dano moral estrito sensu, né, ofensa aos direitos da personalidade, se além disso ele precisasse despender tempo para solucionar uma demanda de consumo, esse tempo ele seria considerado um agravante dentro daquela lógica de que a indenização ela se mede pela extensão do dano, né, regra geral no nosso ordenamento jurídico. Esse tema é importante, Betânia, porque ele está levando aí, ele está proporcionando tanto ao consumidor, principalmente ao consumidor, né, que é o lesado, né, nessa relação, quanto aos próprios advogados, a possibilidade de combater aquele argumento do mero aborrecimento. Muitas demandas elas são julgadas improcedentes, ou às vezes o dano ele é fixado ali num patamar muito baixo, porque os magistrados consideram que, sim, que esses problemas de consumo são meros aborrecimentos da vida Uma moderna. alegação comum, né, Vitor? Sim, infelizmente. Né? E acompanhado disso, nós temos ali a vedação do enriquecimento sem causa, indústria do dano moral, que todos esses argumentos, né, o Betânia, que eu chamo de tríade, né, o mero aborrecimento, indústria do dano moral e enriquecimento sem causa, são fundamentos assim, que não têm base científica, na verdade. Essa ideia do dano moral punitivo também, a gente escuta muito dizer, né? Que não tem caráter punitivo, vai gerar enriquecimento sem causa. Exatamente, exatamente. Agora a pergunta que a gente se faz é o seguinte: como que alguns R$1.000 pode enriquecer alguém? Né? Existe um trabalho muito interessante, só para contextualizar isso, de um economista da USP chamado Márcio Pockmann. Ele, lá em 2000, esse trabalho ele é antigo, mas o fundamento dele vale para a gente fundamentar o que a gente vai falar aqui. Ele escreveu um trabalho, ele desenvolveu um trabalho chamado Atlas da Exclusão Social. Né? Os ricos, quem são os ricos no Brasil?
Resumidamente, naquela época, pra você ter ideia, naquela época, qual que era o parâmetro de riqueza para a pessoa se considerar numa faixa social que pudesse ser denominada dos ricos? A pessoa que sobrasse na conta bancária dela, lá em 2000, sobrasse mais ou menos R$10.200. Nossa, Depois dessa em 2000. pessoa, em 2000, depois da pessoa pagar todas as contas da casa, né, plano de saúde, prestação de carro, etc., então tinha que sobrar livre para a pessoa torrar, se ela quisesse, R$10.200. Essa seria considerada a pessoa rica naquela época. Então, como que você diz que assim, o juiz não vai fixar uma compensação por dano moral em 8.000, em 7.000, em 10.000, porque o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa? E tem um detalhe. Esse valor de 10.200, a pessoa tinha que perceber isso todos os meses, mês a mês. Então, quer dizer, numa única vez que alguém sofre uma lesão, ela não pode receber a indenização condizente, porque seria enriquecimento sem causa. Então, quem combate muito esse argumento, né, tem o professor Sérgio Cavalieri Filho, que ele diz o seguinte: olha, se existe uma indústria, para existir indústria tem que ter matéria-prima. E qual que é a indústria, qual que é a matéria-prima dos processos? São as lesões aos consumidores. Essa é a matéria-prima, se fosse cogitar na existência de uma indústria de processos. Certo? Então, como que essa teoria, né, da perda do tempo, essas teorias, na verdade, a teoria que mais se destaca é a do desvio produtivo do consumidor, que é do Marcos Dessoni, um advogado capixaba, mas em paralelo a outros trabalhos desenvolvidos no Brasil. Né? Eu posso citar aqui uma obra coletiva da qual eu tenho a alegria de participar, chamada Dano Temporal, o Tempo como Valor Jurídico, uma obra que reúne vários estudiosos. Tem também o livro do professor Daniel Degal Bastos, que é um defensor público lá de Santa Catarina. Tem o livro da Laís Beckstein, que é colega nossa também, que foi fruto da tese de doutorado dela na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pelo professor Cláudio Lima Marques. Então, isso demonstra o quê? A partir do momento em que esse tema começou a aparecer, e quando que ele apareceu no Brasil com evidência muito grande? Com a obra do Marcos Dessoni. Lá em 2011, ele lançou um livro chamado Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, o prejuízo do tempo desperdiçado. Depois saiu a segunda edição em 2017 e agora ele está trabalhando na terceira edição. Quer dizer, a obra está ampliando. Isso despertou o interesse da comunidade acadêmica. E hoje, para você ter ideia, essa teoria ela é aplicada em todos os tribunais do Brasil, a nível estadual, é aplicada nos TRFs, já foi aplicada no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e também no STJ. Então, é um tema realmente que merece a devida atenção. Né? Isso. Mas aí a gente tem que começar a sistematizar isso. Né? Porque aqui, até agora, eu falei, né? Dei um apanhado geral de como as coisas estão acontecendo. Isso está mudando a advocacia, porque são teorias que permitem ao advogado fugir exatamente desses argumentos, de mero aborrecimento, etc. Perdão. Só que a gente tem que entender o seguinte, olha, como que o advogado pode trabalhar essas teorias? Quais são os argumentos? O que ele vai botar na petição dele? Isso. Né? Então, quer dizer, você tem, para começar, isso não é novo no Brasil, na verdade. Já existe no exterior, no direito comparado. O Código Civil Alemão possui um dispositivo, que é o parágrafo 651F, que ele trata lá de do que a gente chama de indenização de férias frustradas. Ele traz lá uma previsão de reparação ordinária, só que em paralelo, se o fornecedor lá na Alemanha, a pessoa vai tirar férias, e o tempo que ela reservou para as férias, essas férias são prejudicadas, ou elas precisam ser canceladas, ou substancialmente afetadas por ato ilícito do fornecedor, o consumidor lá tem direito a uma indenização suplementar, que é exatamente pelo tempo de férias que ela perdeu. Então nós temos tutela de tempo no direito alemão, nós temos tutela de tempo em
diretivas da União Europeia, principalmente envolvendo atraso de voo. Né? Nós temos lá uma diretiva que ela trata lá que o tempo de atraso conjugado com a distância do percurso, né, que o voo faria, tem lá uma escalonação em euros que a pessoa tem direito a ser compensada por esse atraso. Então isso é também tutela de tempo. Certo? Temos aí já doutrina na Argentina, na Espanha. Na Argentina tem até colega nosso lá do Brasil, como o professor Sérgio Sebastião Barocelli, que já escreveu sobre esse tema. Tem julgado do Tribunal Federal de Rosário, na Argentina, aplicando essa tese. Então, isso vem já, existe uma preocupação não só no Brasil, isso não é uma jabuticaba, como a gente costuma dizer, né? O pessoal fala, não, tem coisa que só tem no Brasil, jabuticabada, né? Mas não é uma jabuticaba, isso é uma preocupação, creio eu, que de qualquer sociedade que valorize a dignidade da pessoa humana, valorize o tempo, né? Inclusive, me lembrei aqui de uma outra obra, né, de uma professora da Universidade de Lund, na Suécia, chamada Bodil Jonsson. Quem quiser aí, tiver curiosidade, é um livro baratinho, ele é fininho, é muito legal de ler, chama 10 Considerações sobre o Tempo, que ela fala exatamente qual é a influência do tempo na nossa vida. Certo? E aí a gente já parte para a análise jurídica mesmo, né, para aspectos técnicos. A gente então a gente pode considerar o tempo um bem jurídico, tutelável. Sim, é exatamente agora que eu vou entrar nisso. Né, nesse ponto, né, porque interessa para nós exatamente isso. Poxa, mas e aí? Porque quem é ainda apegado às teorias do Kelsen, né, principalmente ao positivismo, vai negar, porque não existe nada escrito no ordenamento jurídico. Dizendo o seguinte, olha, se o seu tempo for violado, você tem direito à indenização, uma compensação, melhor dizendo, né? Só que é o seguinte, a gente tem que partir de uma aplicação sistemática, né? O Flávio Tartucci ele tem uma passagem muito bacana na obra dele, quando ele comenta lá a lei de introdução às normas de direito brasileiro, que ele fala o seguinte, a lei não é o ponto final. A lei ela é o piso. Ela é só o ponto de partida do direito. Né? Porque o direito não é só a lei. E a partir disso, você tem que ter consciência do seguinte, olha, a nossa Constituição, por exemplo, ela traz lá como um dos seus princípios, dentro das normas de direito fundamental, a razoável duração do processo. Você concorda comigo que isso é tutela de tempo? Com certeza. Com certeza. Né? Você imagina, se eu vou exercer uma pretensão contra você, você está obrigado a ficar indefinidamente presa à minha exclusiva vontade? Eu tenho tempo para fazer isso, não tem? E você tem o direito de saber que se eu não fizer em determinado tempo, você vai estar liberada da sua obrigação. Isso. Né? Na ordem infraconstitucional, nós temos vários institutos que a gente pode citar que são institutos de tutela de tempo. Prescrição, decadência, juros de mora, interrupção, preclusão. Isso tudo é tutela de tempo. Então, veja bem, o sistema, o nosso ordenamento jurídico, ele é cheio de normas que, no final das contas, o objetivo é tutelar o tempo do cidadão. Uhum. Mas e aí, Vitor? Tá, mas o direito do consumidor? Bom, tem uma análise muito interessante do professor Pablo Stolze, que foi o primeiro que eu vi se propor a discutir se existe um direito ao tempo. Né? O que é o tempo? O professor Pablo Stolze ele dá o seguinte exemplo. Olha, ele fala que o tempo ele é um fato jurídico em sentido estrito ordinário. É um fato jurídico porque é um fato, né? O tempo, a gente percebe o tempo, a gente percebe a passagem do tempo, a gente vê o sol nascer, a gente vê o sol se pôr, a lua, né? A natureza, as estações do ano. Né? A gente organiza a nossa vida dentro de fatias de tempo, né? Dentro do relógio, né? Do relógio que inclusive foi a maior das invenções, né? Na Revolução Industrial, foi que provocou a maior reviravolta na vida do ser humano, porque começou-se o quê? Organizar a sociedade. E a nossa vida se organiza em função do tempo. Né? Então ninguém gosta, na verdade, de perder tempo. Os grandes pensadores, os grandes filósofos,
Eles falam, olha, você, quem ousa perder tempo, né, não sabe o valor da vida. O Charles Darwin falava isso. E você tem a análise do tempo na Bíblia, em Eclesiastes, né, o tempo eclesiástico, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, o que o Pablo Stonzi fez? Ele falou, olha, o tempo é um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Primeiro, vou entender o fato, né? O fato da natureza. O tempo é um fato da natureza. Mas quando que ele desencadeia reflexos jurídicos? Você imagina o seguinte, ele, para explicar isso, o que ele faz? Imagina uma chuva no meio do oceano, lá no meio do Oceano Pacífico. Cai um temporal. Essa chuva vai afetar alguém? Em princípio, não vai. Ele até fala no texto dele, no máximo vai provocar ali efeitos na fauna marinha, né, que tiver ali no local. Agora, se cai uma chuva no centro de São Paulo, o que a gente vê na televisão? Trago, prejuízo. Então você pega esse mesmo fato da natureza, que é uma chuva, em locais diferentes. Uma chuva em São Paulo, ela destrói veículos, ela destrói imóveis, né, ela destrói equipamentos públicos. E isso, obviamente, quem tem ali uma relação jurídica de consumo com uma seguradora, essa chuva vai deflagrar efeitos jurídicos. Vai gerar para o consumidor o direito de perseguir a indenização correspondente. Né? Se tem uma moto, um carro, né, afetado pela chuva, e até mesmo em face do Estado, que se foi omisso ali em manter os equipamentos públicos, né, escoamento da água pluvial, também pode ser chamado a responder civilmente. Então, o tempo é a mesma coisa. Né? A passagem do tempo isoladamente não é um fato. Não é um fato da natureza, é um fato da nossa existência, mas a partir do momento que o nosso tempo de vida, como o Marcos Dessone diz, nosso tempo vital, ele é afetado por ato de terceiro, ele é afetado por outrem, será que isso não gera um dano, não gera uma lesão? Porque o dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil. A gente não pode perder isso de vista. Nós temos lá aqueles pilares da responsabilidade civil, né? Ação ou omissão, né? Voluntária ou dolosa, né? Culposa ou dolosa, nexo causal e o prejuízo. Isso. Então tem que ter dano. Agora, eu penso que é fácil a gente visualizar, porque você já se irritou, Betânia, quando você teve que ficar no telefone tentando resolver um problema? É muito irritante, é muito cansativo. Realmente acaba com o nosso dia, né? Acaba com o nosso humor. Sim, exatamente. Então nós temos hoje no Poder Judiciário casos, muitos casos, por exemplo, acumula ali 80, 100 protocolos de atendimento, sem que ele consiga ser efetivamente atendido. Horas no telefone, sem falar com ninguém, né? Sim. E aí, dentro dessa perspectiva, tem algo muito interessante da gente abordar, que é o dano temporal, né, a responsabilidade civil pela perda do tempo, como uma violação positiva do contrato. Isso é uma teoria que surgiu na Alemanha, em 1902. Quem criou essa teoria foi um advogado, ele nem era um professor, ele não era acadêmico, não. Um advogado chamado Hermann Staub, porque ele percebeu o seguinte, quando ele analisou os institutos da mora e do inadimplemento, né, que existe uma diferença técnica e substancial entre esses institutos, porque a gente tem o hábito, né, Betânia, de falar assim, a pessoa está inadimplente, né, teve um inadimplemento do contrato. Na verdade, o que acontece? O inadimplemento é um vocábulo que a gente utiliza para quando a prestação ela se torna absolutamente impossível. Ela não interessa ao credor mais. Então, o exemplo que eu sempre dou, imagina uma turma de formandos contrata uma banda para tocar no baile de formatura. Imagina que a banda não apareça na noite. Acabou, né? O baile aconteceu sem banda. Acabou. Se a banda aparece para tocar no outro dia e falar assim, gente, foi mal aí, mas estamos aqui, vamos fazer a festa, mas interessa a esses formandos que a banda toque no outro dia? Não. Então, quer dizer, houve um inadimplemento. Né? Uma impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação. E aí isso vai se converter em perdas e danos. Isso. Não tem jeito de voltar atrás.
A mora é diferente. Se eu ajusto com você, Betânia, eu quero comprar o seu carro. Você fala, Vitor, eu te vendo o meu carro. Eu ajusto uma data com você para te pagar. E não te pago nessa data, né? O que vai acontecer? Você vai brigar comigo, você vai ficar me cobrando, etc e tal. Mas imagina que daqui 6 meses eu falo, Betânia, estou com o dinheiro do carro aqui, com juros e correção monetária. Te interessa vender ainda? Né? Te interessa receber, na verdade? Interessa, né? Houve uma demora. Então, essa, basicamente, é a diferença entre inadimplemento e mora. Só que o Hermann Staub, voltando à violação positiva do contrato, o que ele observou? Né? E isso se aplica perfeitamente às relações de consumo. Havia situações em que o contrato ele não era inadimplido, não havia também uma mora, mas isso do ponto de vista meramente formal. Por quê? Às vezes a parte devedora ela estava cumprindo a obrigação, mas estava cumprindo essa obrigação de uma forma defeituosa. Então, por isso que a gente chama de violação positiva de cumprimento defeituoso do contrato. Porque formalmente ele está sendo cumprido, mas substancialmente não. E nas relações de consumo? Se você entra em contato com um serviço de atendimento do fornecedor, por exemplo, né, ele vai atender a sua ligação, ele vai gerar um número de protocolo, mas no final das contas ele não vai efetivamente solucionar a sua demanda. Está havendo exatamente o quê? Uma violação positiva do contrato. Positivo por quê? Justamente porque formalmente está havendo atendimento, mas substancialmente não. Então, essa teoria é muito interessante para os advogados trabalharem também, né, numa peça. Eu acho que isso traz um brilho na petição, traz conhecimento, a demonstração de conhecimento. Né? Não precisa da pessoa ficar citando doutrina alemã nem nada, mas é falar o seguinte, olha, isso aqui é uma situação de violação positiva do contrato. Né? Porque o fornecedor, certamente, ele vai se defender. Não, mas eu atendi. Está aqui, tem os protocolos e tal, mas você atendeu em que tempo? Você atendeu a tempo e modo? Qual era a complexidade do assunto a ser resolvido? O consumidor queria o quê? Eu queria cancelar um contrato de cartão de crédito, eu queria cancelar um cartão. E a gente tem hoje uma lei no Brasil, né? Na verdade já havia um decreto, né? Nem a lei, era o decreto 6523, que chamava Lei do Saque. Agora ele recebeu outra numeração, 11.000, alguma coisa, não me recordo agora, mas que ele traz ali deveres jurídicos para os fornecedores e o núcleo desses deveres jurídicos é exatamente atender com presteza, a tempo e modo. Né? Não pode ficar transferindo ligação. Se você quer reclamar ou cancelar o serviço, tem que ser no primeiro menu, o primeiro atendente tem que ter competência para aquela função. Só que isso tudo é desrespeitado. E aí o consumidor enfrenta essa via crucis para poder formular uma reclamação, tentar resolver uma demanda simples. E os órgãos públicos de defesa do consumidor não dão conta, né, Vitor? Aí nós temos um outro problema também, que é sistêmico. Porque os órgãos de defesa do consumidor, o que eu observo na minha prática é o seguinte: chega um caso desse num PROCON, por exemplo, né, que é o órgão de defesa do consumidor por excelência, que está presente em vários municípios, e os PROCONs fiscalizam, aplicam multa, às vezes aplicam uma multa alta ao fornecedor, mas o judiciário revê essas multas. É abaixo. Então isso acaba não fazendo com que a multa não cumpra a função pedagógica para a qual ela foi concebida. Né? Então, existe um problema, o problema é muito grande, é um problema sistêmico, por isso que essas teorias, né, para você trabalhar essa questão do tempo, é extremamente importante. Né? E outra coisa, não necessariamente, olha como é que é legal, não necessariamente precisa haver uma relação de direito material entre o fornecedor e o consumidor. Porque o nosso Código de Defesa do Consumidor ele traz lá a figura do consumidor por equiparação, em 3 momentos. No artigo 2º, parágrafo único, fala que equipara-se a consumidor todas as pessoas que são expostas às práticas, né, que de alguma forma intervêm nas relações de consumo. Depois, lá no artigo 17, ele equipara ao consumidor todas as vítimas de um eventual acidente de consumo,
Uhum. Então, são pessoas que, na verdade, sofreram um dano, né, seja um dano físico ou uma lesão psíquica mesmo, uma violação de direitos da personalidade, ou até o dano temporal se encaixa nisso aí. E também no artigo 29, quando ele fala que é consumidor toda a coletividade que é exposta às práticas comerciais dos fornecedores. Então, isso foi uma inovação, que inclusive é uma das que faz o nosso Código de Defesa do Consumidor ser uma das leis mais modernas do mundo. O nosso código ele inspira outros códigos pelo mundo. Né? Então, não necessariamente precisa haver uma relação. Porque qual é o exemplo clássico que a gente pode extrair disso aí? Hoje, principalmente, com essa violação de dados que a gente tem, o que acontece? Né? O que tem acontecido na sociedade com esses vazamentos de dados, ou então com invasão de sistema por criminosos? De repente chega lá uma cartinha do Serasa na casa do consumidor. Ele vai olhar aqui uma dívida de cartão de crédito. Ele nunca fez, né? Ou então, que nunca fez. Ou então uma inadimplência frente a um banco da conta que ele nunca teve. Né? E o nome dele é inscrito. Vai ser inscrito no órgão de proteção de crédito. O que esse consumidor precisa fazer na prática? O que vai resultar para ele nisso aí? Vai perder tempo. Muito. Ele vai ter que correr atrás do fornecedor e dizer, olha, eu não fiz isso aqui, eu não contraí essa dívida, eu não pedi esse cartão. Vai ter que provar, e para provar ele vai ter que perder tempo. Isso. Né? E o tempo que ele utiliza, né? Então isso é um fato extracontratual, mas que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas para isso ele vai ter que perder tempo. Muitas vezes ele vai usar o quê? A hora do almoço para fazer uma reclamação. Por quê? E aí o Marcos Dessona ele usa inclusive na segunda edição do livro dele, uma teoria interessante da física, que é a teoria da impenetrabilidade da matéria. O que essa teoria física diz? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou um corpo não pode ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Como é que você usa a teoria da física no direito do consumidor? Muito simples. O consumidor não pode trabalhar e reclamar ao mesmo tempo. Verdade. Ele não pode fazer o neném dormir e reclamar com o fornecedor ao mesmo tempo. Ele não pode comer e reclamar ao mesmo tempo. Ele não pode passear, viajar e reclamar ao mesmo tempo. Então, quer dizer, está percebendo como é que o consumidor precisa desviar, que é o que o Marcos fala. Ele está desviando um recurso produtivo que ele tem, que é o tempo, que é o nosso recurso produtivo. Né? Você não planeja o seu dia? Eu planejo o meu. Fernando Bentes planeja o dia dele. Então, se acontece um problema de consumo e você tem que desviar alguma competência sua, você se planejou, por exemplo, imagina para fazer essa live aqui comigo hoje, aconteceu alguma coisa que você precisa resolver e não pode fazer a live, alguém vai ter que fazer para você. Você está desviando um recurso produtivo seu para resolver um problema de consumo, que na maioria das vezes a causa, quem dá causa a esse problema é o fornecedor, não é o consumidor. E você vai dizer que isso não gera o dever de indenizar. Quer dizer, imagina que eu planejei meu dia, e isso aconteceu com o próprio Marcos Dessona. Outro dia eu participei de uma live com ele, ele, Renato Porto, que é professor aí do Instituto também. A gente fez uma live para ele relatar o problema dele. Ele estava esperando um prestador de serviço no apartamento dele para fazer uma instalação de internet. E o fornecedor mentiu, falou que não tinha como instalar por causa de alguma coisa lá, e ele descobriu que era mentira. Foi pura desídia do fornecedor. Quer dizer, o próprio autor, o criador, sendo vítima da criatura. Nossa. Então, quer dizer, e ele teve que cancelar todos os compromissos dele do dia, porque ele tinha que ficar esperando o prestador lá. E você não faz nada sem internet, por exemplo, né? Você espera, você para a sua vida para esperar. Porque... O que a gente faz hoje sem internet? Nada. A nossa vida é tudo aqui, velho. E principalmente no período de pandemia e pós-pandemia. Exatamente. Né? A gente se torna vítima, refém mesmo do fornecedor.
Exatamente. Um ponto importante, né? A gente falando de fornecedor, que eu sinto que falta para os magistrados, né? Eu estou falando aqui dos magistrados, estou falando com absoluto respeito, não é uma crítica vazia nem generalista, mas eu penso que às vezes falta empatia, sabe? Por quê? Falta empatia e falta um olhar para o fornecedor. Porque, tirando, Betânia, os pequenos fornecedores, né, que às vezes não são nem estruturados para altamente estruturados, a maioria desses problemas de desvio produtivo, né, de perda de tempo, quem dá causa são os grandes fornecedores. É aqueles que estão no topo da lista. São os bancos, são os planos de saúde. Os litigantes habituais, né, Vitor? Exatamente, exatamente, os litigantes habituais. Os litigantes que, na minha visão, são eles que mantêm essa indústria. Isso. Eles são os fornecedores de matéria-prima. Né? Então, são eles que encabeçam essas listas e o que acontece? Esses fornecedores, eles se organizam, Betânia, de uma maneira altamente sofisticada. Por quê? Porque eles têm dinheiro, eles têm estrutura, eles têm corpo jurídico para trabalhar para eles. Então, se você for lá no artigo 966 do Código Civil, tem lá o conceito de empresário. Né? Não necessariamente, não é um requisito para que se enquadre como fornecedor, no Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa seja empresária. Tá? Mas esses fornecedores se organizam em forma de sociedades empresárias. E de forma altamente sofisticada, reunindo ali mão de obra, insumo, tecnologia, né, know-how, capital, alto capital. E, para piorar a situação, se você reparar bem, pega, por exemplo, uma publicidade de um banco que está anunciando ali, baixa o nosso app, para que você tenha mais tempo com a sua família, para que você tenha mais tempo para você e tal. O tempo, inclusive, ele é utilizado como mecanismo para atrair o consumidor. Porque, na verdade, é isso mesmo. O consumidor, quando você contrata um serviço ou adquire um produto, você espera o quê dele? Você espera eficiência. Eficiência, presteza, E eficiência e tempo são caminhos juntos. Quanto mais eficiente um produto, quanto mais eficiente um serviço, mais tempo você vai poupar. Então, veja, a publicidade que é utilizada pelo fornecedor depõe contra ele. Então, no momento, se um fornecedor agisse com ética no mercado de consumo, o que ele faria? Poxa, eu veiculo uma mensagem para o público de forma difusa, prometendo que ele vai economizar tempo na vida dele. E na hora que ele tem um problema, o que eu faço? Eu faço de tudo para não resolver. E se ele quer cancelar o serviço, eu faço de tudo para não cancelar. Eu derrubo ligação. Inclusive, nós temos denúncias, várias matérias jornalísticas, em que ex-atendentes de call center, de saque, dizem que eles são propositalmente treinados para não resolver o problema do consumidor. Então, a coisa já parte para o dolo. Né? Só que eu sinto falta dos magistrados, né, quem julga, pelo menos os que julgam dessa forma, falando que isso é mero aborrecimento, eles olharem para isso. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando assim, de trás da orelha, porque no Rio de Janeiro, recentemente, houve um projeto piloto do TRT, em que juízes que se voluntariassem para poder desenvolver atividades, vamos dizer assim, menos nobres, né? Os juízes quisessem, por exemplo, passar uma semana como faxineiro, como gari, né? Como cobrador de ônibus. O tribunal incentivou isso porque o próprio tribunal reconheceu que o juiz fica encastelado ali no gabinete dele e com o tempo ele perde o contato com a realidade. A realidade que ele vai julgar, né? Exatamente. E isso acontece nas relações de consumo também, porque você pensa bem, olha, um magistrado, né?
ele vai para a fila do banco? Não vai. Não vai ficar no Ele é fila telefone de banco. esperando. Ele é cliente Uniclass, Van Gogh, não sei mais o quê. Com Né? certeza. O juiz tem assessores Isso. não, resolve isso aqui para mim, liga para não sei onde e tal. É uma minoria que realmente pega e vai, Vai fazer. fazer o que o cidadão comum, entre aspas, faz, o que nós fazemos. Né? Porque Professor a Vitor, estrutura para eles é diferente. Pois não. deixa eu tirar uma dúvida. Ah. Então, agora, pela teoria do desvio produtivo, como é que o STJ está entendendo o tema? Continuaria sendo um agravante do dano moral ou seria reconhecido como um dano autônomo? Pois é, excelente pergunta. Excelente pergunta. O STJ, na verdade, ao longo dos anos, ele já vinha meio que de forma implícita reconhecendo que o tempo excessivo para a solução de demanda de consumo, ele agrava o dano moral. Né? Nós temos várias decisões passadas do STJ envolvendo, por exemplo, veículo 0 km que mal sai do concessionário e começa a apresentar vício. E o consumidor tem que ficar levando esse veículo para poder ser reparado, porque é um direito do fornecedor também, mas o fornecedor enrolava. E aí, quando chegava no STJ, o STJ falou, não, o tempo excessivo gera dano moral. Né? Essas indas e vindas geram dano moral. Mas foi em 2019 que o tribunal aplicou pela primeira vez a teoria do desvio produtivo. Né? De forma expressa, reconhecendo que o tempo do consumidor tem valor, né? Segundo a teoria. Que foi numa ação envolvendo espera excessiva em fila de banco, uma ação coletiva, tá? Isso foi em sede de dano moral coletivo, uma ação proposta pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe, contra o Banco de Sergipe. Tá? Inclusive, a segunda sessão, né, no dano moral coletivo já está reconhecido. Agora, para dano individual, o STJ fala, não, a espera em fila de banco por si só, individual, ela não gera dano moral. Quer dizer, o consumidor tem que demonstrar um plus. O que seria isso? Alguma condição, estou doente, ou a mulher está grávida, ou a pessoa é idosa, considerar algum outro fator para poder gerar o dano moral. Tá? Então, isso inclusive, foi afetado para a segunda sessão, a gente teve notícia disso semana passada, e isso vai ser decidido pelo STJ. Eu penso o seguinte, olha, por que dar tratamento diferente? Né? Por que só a coletividade sofre? Né? Então, se você vai ao banco, você está gripada, né? Você está com algum outro problema, ou não pode esperar, você sozinha, Betânia, não vai sofrer dano moral, porque a espera de fila de banco não gera dano moral individual? Quer dizer, eu não consigo encontrar o fundamento distintivo do dano moral coletivo para o individual. Mas, de todo modo, vai ser julgado. Né? Agora, os bancos, a gente sabe, por exemplo, falando de banco, estão diminuindo a estrutura física cada vez mais, enxugando tudo. Então, você entra numa agência bancária, se tem lá 20 guichês, tem 2 atendendo. Verdade. Um para o preferencial, um para o público em geral. Né? Mas isso não é só nos bancos, é em qualquer situação em que o consumidor tem ali que esperar excessivamente. É importante, Betânia, dizer o seguinte, não é qualquer perda de tempo que vai gerar o dever de indenizar. Isso. Tá? Porque é normal. Você vai no consultório médico, você vai esperar ali um tempo. Nossa, que é uma coisa bem cansativa. As próprias legislações municipais, por exemplo, de fila de banco, elas têm um tempo de tolerância ali. Né? Geralmente de 20 minutos, e em véspera de feriado ou pós-feriado, esse tempo aumenta para meia hora, dependendo aí do município. Então, existe uma tolerância. A gente também não pode querer que tudo seja resolvido, né, na velocidade do som. Né? Sim. Então, é normal você perder algum tempo ali? Né? O que não é razoável é o seguinte, você ter estrutura para atender e não atender porque isso é planejado. E aí, quem escreve muito bem sobre a lesão ao tempo como menosprezo planejado, essa é a terminologia, um menosprezo planejado do fornecedor, é a professora Laís Bergstein.
né, que é inclusive amiga nossa, lá no livro coletivo, e tem a obra dela hoje, que foi resultado da tese de doutoramento dela. Foi orientada pela professora Cláudia Lima Marques. Então, você imagina uma situação de overbooking. Quantas pessoas, né, vão embarcar na aeronave, estão com a viagem marcada, vai embarcar, o avião está lotado. Mas está lotado por quê? Você vendeu a passagem para mim, está aqui o bilhete. Ó. Hora tal, dia tal, por que eu não vou embarcar? Ah, porque o avião está cheio. Então, quer dizer, é um menosprezo planejado. Né? Por quê? O problema é que o fornecedor, e é isso que precisa ser mudado, o fornecedor ele trabalha com uma lógica que a gente chama de dano eficiente. Esse tema ele é muito bem trabalhado, para quem quiser pesquisar depois, pelo professor Miguel Barreto. Ele tem uma obra sobre indústria do dano moral, né, que ele fala disso. Ele, o professor César Fiuza, aqui em Minas Gerais também, da UFMG, trabalha esse tema. O que é o dano eficiente? É aquela situação em que o fornecedor ele prefere pagar indenizações do que adotar medidas corretivas para o que ele está fazendo de errado. Lá nos Estados Unidos, na década de 60, salvo engano, houve um caso muito famoso envolvendo um veículo chamado da Ford, era o Ford Pinto, e era um veículo que ele tinha um defeito de projeto, que o tanque de gasolina dele era muito próximo do paralama traseiro, e sempre que ocorreu uma colisão traseira, o veículo se incendiava. E, salvo engano, mais de 500 mil americanos foram vitimados, entre feridos e mortos, né, por essa questão. Esse fato, inclusive, que deu origem ao recall, que a gente conhece hoje, por conta de um advogado chamado Ralph Nader, que ele descobriu, através de um contador da Ford, que tinha sido demitido, ele deu essa sorte, ele queria descobrir, provar que a Ford trabalhava com essa lógica, que era preferir indenizar, era mais barato indenizar do que corrigir. E aí um contador que tinha sido demitido quis mandar o ferro na Ford e falou, vou entregar tudo agora. E ele revelou isso realmente. Porque na época, uma indenização por um fato desse nos Estados Unidos, ela girava em torno de $10 mil, por exemplo. E aí o que a Ford fazia? Calculava, olha, quantos consumidores vão efetivamente sofrer um acidente? Desses que sofreram, quantos que vão ingressar na justiça com a ação? Desses que ingressaram com a ação, quantos vão ganhar? Fazem esse cálculo, né? O número vai diminuindo. E para eu reparar, para eu refazer o projeto, você vai gastar não sei quantos milhões de dólares. Não vale a pena. Então, é exatamente a mesma lógica que é utilizada pelos fornecedores aqui. Porque o consumidor brasileiro ele é vencido pelo cansaço, Verdade. Né? De tanto essa coisa dele reclamar, não ser atendido, acumular protocolo de atendimento. Né? Ele vai cansando, ele fala, vou largar isso para lá. Então, imagina quantos consumidores lesados no Brasil deixam de exercer o seu direito porque não confiam, primeiro, no tempo da justiça, que é excessivamente... também é demorada, né? Também é demorado, processo judicial é demorado, é burocrático, enfim. E o próprio professor Luiz Guilherme Marinoni, ele fala disso no processo civil, dizendo o seguinte, que para o réu, principalmente, é interessante, né? Que o processo não ande. Você é professora de processo civil, você sabe ela disso. dá evidência até isso, né? Ela tenta inverter o ônus do tempo, né? Dividir o ônus do tempo, né? Com o réu e o autor, porque é desigual. E aí, professor, eu queria até pegar um gancho para te fazer uma pergunta que eu acho que pode interessar os advogados que estão aí nos ouvindo. Dentro de um processo em que eu discuto aí uma indenização com base na aplicação da teoria do desvio produtivo, existe algum tipo de tutela inibitória, algum tipo de tutela de urgência, algo que pode ser requerido pelo advogado na inicial ou no curso do processo para tentar inibir ou prevenir que o fornecedor volte a praticar esse tipo de conduta ao longo do processo, por exemplo? Betânia, eu particularmente, eu nunca me deparei com nenhum estudo nesse sentido. Né?
O que a gente trabalha normalmente no direito do consumidor são as tutelas mesmo, por exemplo, envolvendo casos de negativação indevida, né? Requer ao juiz que Gente, cancele a inscrição, oficie lá para o órgão, para a Serasa, enfim. Tem uma outra situação que é interessante, que é em plano de saúde, né? Inclusive, quem escreve muito bem sobre isso, que é a lesão, a importância do tempo para o doente, para o paciente, é o professor Gustavo Borges, que é coordenador da nossa obra coletiva. Porque a passagem do tempo para a pessoa doente, ela é muito mais crítica. com Né? certeza. Então, a pessoa que precisa ali de um tratamento de urgência, algo de urgência, normalmente eu vejo o juiz defere. O magistrado defere a tutela, né? Porque não pode esperar realmente. Você não pode, o corpo não espera, a nossa saúde não espera. Né? Que é um outro caso em que essas teorias têm sido aplicadas com muito vigor. Né? Porque o tempo da pessoa doente é diferente do tempo da pessoa saudável. Concorda? Com certeza. Agora, ao longo do processo, né, eu não tenho, assim, não tive contato com nenhum estudo nesse sentido, né? O que eu penso é o seguinte: cabe ao juiz, né, como gestor ali daquele processo, cuidar para que o réu não pratique atos, né, protelatórios, né? O que a gente vê muito, né, atos meramente protelatórios. E aí se utilize, né, das sanções processuais, multa, né, para que isso não ocorra. Porque para o réu é interessante, né, que o processo não ande. Porque às vezes ele descumpre reiteradamente também as tutelas antecipadas, né? O juiz defere a tutela antecipada, o fornecedor descumpre, fixa a multa, ele não paga e segue, né? Descumprindo durante todo o processo. Não, e ainda tem essa questão da multa, da astrente não fazer coisa julgada, né? Quer dizer, ela pode ser revista. Tem a execução provisória, né? Da multa, ela pode ser provisoriamente executada. Isso já ajuda de alguma forma o consumidor, Sim. mas de toda forma, é o que você falou, só vai receber se a decisão favorável transitar em julgado e após o trânsito, né? Então, realmente... Exatamente. Vem, né? Você havia me perguntado, eu acabei não respondendo sobre a questão da autonomia, né, do dano. Isso é uma questão que ela é bem dividida na doutrina, sabe? Porque nós temos, de um lado, por exemplo, Marcos Dessoni, Maurílio Casas Maia, Maria Aparecida Dutra Bastos, são autores, né, que defendem que é uma lesão autônoma e que é in re ipsa. Ela não depende da efetiva demonstração de prejuízo. Basta o consumidor demonstrar que ele perdeu tempo. Então seria um dano moral puro. Né? De outro lado, que é a corrente que eu acompanho, eu entendo que é dano moral. Essa lesão ao tempo, ela compõe o dano moral, ela deságua no dano moral. Porque, como a gente já falou aqui, ninguém gosta de perder tempo. Né? Você, normalmente, nessas situações de desperdício de tempo, você vai ter uma agressão espiritual. Você vai sentir raiva, você vai sentir descaso, você vai sentir frustração, né? Você vai se irritar. Então, muito embora, né? Muito embora a gente tenha hoje no Brasil, a gente tem aqueles enunciados das jornadas de direito civil que são muito interessantes. Tem um enunciado que é o 445, que ele diz o seguinte, que não necessariamente o dano moral indenizável vai gerar efeitos na órbita anímica da pessoa. Então, quer dizer, a pessoa não precisa, como eu costumo dizer, demonstrar que ela virou o Joseph Klimber. Você lembra do Joseph Klimber? Lembro. Né? Que o cara foi perdendo um braço, a perna, virou um peso de papel. Porque é isso que acontece. Às vezes, um camarada, para ter direito à indenização por dano moral, ele tem que quase demonstrar que ele virou o Joseph Klimber. Senão é mero aborrecimento. Né? Professor, então, olha, tá ótimo o papo. Eu gostaria de continuar conversando a noite toda, mas está chegando o fim da nossa live, nosso tempo. Né? Já passou.
Já passou, está se esgotando o nosso tempo. Então, eu queria dar a palavra para o senhor fazer as considerações finais. E aí, já deixo o convite aqui para uma próxima live, para a gente continuar esse assunto, porque com certeza interessa a todos. Mas vamos lá, infelizmente, aí a administração do nosso tempo, né? É isso aí. Não, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, Betânia. Realmente você vê que o tempo, né, o tempo é relativo, né? É. Passou muito rápido, eu não percebi. Então, assim, eu espero que quem nos acompanhou aqui hoje, né, saia realmente com um conhecimento enriquecido, que esse conteúdo auxilie, né, mude a visão na advocacia, né, dos colegas aí. E estou à disposição sempre do IDR, né, para a gente falar de outros assuntos aí futuramente, né, dentro lá inclusive lá do curso que eu ministrei aí, tem vários assuntos interessantes. E agradecer mesmo pela oportunidade, tá? E um abraço aí para vocês, para o Fernando, para toda a equipe do IDR, sempre muito solícitos, muito pacientes, acima de tudo, né? Então, e agradecer quem nos acompanhou aqui. Obrigada, professor Vitor. Olha, eu ficaria aqui a noite inteira te escutando, conversando sobre esse tema. É um tema que interessa muito a advocacia, né? Que é da nossa aplicação diária. Quem advoga na área civil está o tempo todo se deparando com essas questões relacionadas ao tempo, às relações de consumo. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de te ouvir essa noite e já deixar o convite aberto para a gente marcar um outro dia e continuar esse papo, porque foi muito bom, viu? Já está aceito o convite. Tá aqui ótimo, então. Eu já falei com o Fernando, não é convite, é intimação. É isso aí. Muito bom. Obrigada, então. Vamos marcar para a gente se encontrar em outras oportunidades. Um forte abraço, viu? Uma ótima semana. Fica com Deus. Para você até também, mais, pessoal. Obrigada aí pela presença nessa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais.